Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai viajar no tempo. Vamos descobrir como foram construídos esses casarões lindos aqui de São Luís do Maranhão. Sabe aqueles prédios com janelas grandes, portas coloridas e paredes cheias de azulejos? Pois é, eles têm uma história muito legal, cheia de segredos e curiosidades. Bora descobrir juntos? Antes não tinha cimento, caminhão, nem máquinas como hoje. Sabe o que eles usavam para construir? Madeira que vinha da floresta, barro do chão, pedras pesadas e olha só, azulejos coloridos que vinham de navios, direto de Portugal. Tudo era feito à mão, com muito trabalho. Primeiro, eles faziam a base da casa, o esqueleto, usando madeira. Era como montar um brinquedo gigante, com várias madeiras em pé e outras atravessadas, segurando tudo no lugar. Às vezes, eles colocavam madeiras em formato de X na parede. Isso tem um nome engraçado, Cruzeiro de Santo André. Esse X deixava a casa bem forte. Depois, para fechar as paredes, eles usavam uma técnica chamada pau a pique. É tipo fazer um painel de galhos e depois cobrir tudo com barro molhado. Quando o barro secava, virava uma parede resistente, fresquinha e até bonita. Mas para a casa não cair, tinha que ter uma base bem firme, né? Por isso eles usavam pedras para fazer o chão e as primeiras paredes lá embaixo. Isso é chamado de cantaria. Assim, a casa não afundava na terra e podia durar séculos. Alguns casarões já estão aí há mais de 200 anos e continuam de pé. Agora vem a parte que eu mais gosto, os azulejos. Eles são lindos e super coloridos, né? Mas não eram só para enfeitar, não. Também ajudavam a proteger a casa da chuva e do sol forte. E olha só, a maioria desses azulejos vinham lá de Portugal, viajavam semanas de navio. Por isso a São Luís ficou conhecida como Cidade dos Azulejos. Legal, né? E cada azulejo tem o seu desenho diferente, como se cada casarão tivesse sua própria roupa colorida. E o telhado também era especial. Era feito com telhas de barro, chamadas de telhas coloniais, que deixavam a água da chuva cair bem longe da parede. E ainda tinham aquelas pontas que saem para fora da casa, chamadas de beiral ou cachorro. Elas protegiam as paredes para não estragar com o tempo. Era tipo uma sombrinha gigante para casa. Dentro dos casarões, o chão era de madeira e as janelas eram bem grandonas, para deixar o vento passar e refrescar tudo. Algumas casas tinham pátios, tipo um jardim no meio da casa, e varandas para ver o movimento da rua. E você sabia? Embaixo era comércio e em cima morava família. Era tudo junto e misturado. E aí, você gostou de conhecer os segredos dos nossos casarões? Eles foram feitos com muita força, criatividade e também muito carinho. E estão aí até hoje para contar histórias. Da próxima vez que passar pelo centro histórico, olha bem para as nossas paredes, para as nossas janelas e para os azulejos. Cada pedacinho guarda um pedaço da história da nossa cidade.
Boa noite, dona Ide. Meu nome é Fernanda e eu tô aqui para lhe fazer algumas perguntas sobre os casarões do Centro Histórico. A primeira é: você já ouviu ou viveu alguma história curiosa ou marcante dentro de algum casarão? Já ouvi falar de várias. Não sei se me lembro agora para falar sobre elas, mas existe muitas histórias sobre os casarões de São Luís. Certo. Quando você olha para os casarões, o que imagina que aconteceu dentro deles no passado? No passado, aconteceram várias coisas boas, que até hoje servem de lembranças. São casas que hoje em dia são usadas para virar um museu, para contar a história de São Luís. Então, aconteceram várias coisas boas nelas. Você já entrou em algum casarão no Centro Histórico? O que mais chamou a atenção? A construção, apesar de ser antiga, mas são uma construção muito bonita, as escadarias são muito bonitas, e são uns prédios que chamam muita atenção das pessoas que vão lá. Por isso, quase todo mundo volta. E a senhora sabia que os casarões têm mais de 200 anos? Sabia. Eu gosto de ler a história sobre o Maranhão, eu gosto de ler a história antiga para saber como começou as coisas. Eu sou muito curiosa para saber como começaram as coisas. E a senhora acha que se um casarão pudesse falar, o que é que ele contaria pra gente hoje? Contaria muita coisa estranha que aconteceu dentro deles. Muita coisa boa, mas aconteceu muita coisa estranha. A escravidão de muita gente que viveu por lá, que foram escravos, sofreram muito e que, graças a Deus, conseguiram mudar, mas são histórias muito compridas, mas chamam muita atenção da gente. Hoje em dia, muita gente não conhece as histórias, mas antigamente todo mundo conhecia as histórias. Hoje eu não conheço mais muita coisa porque eu estou velha, mas eu conhecia. Se você pudesse transformar o casarão em algo novo, sem destruir, o que a senhora faria? Seria um museu para falar sobre a vida de Maria Firmina. A mulher negra, a primeira mulher negra no Brasil, nascida no Maranhão, que foi ser professora, lutou muito sobre a escravidão e venceu muita coisa. E a senhora acredita que esses casarões ainda têm algo a ensinar para as crianças de hoje? Tem muita coisa. A história antiga tem muita coisa para ser contada. E são coisas mais bonitas do que a modernidade de hoje. Certo, muito obrigada, dona Ide. Gostamos muito da sua participação. Obrigada. Tudo bem? Eu sou a Fernanda e hoje eu tô aqui para te fazer algumas perguntas sobre os casarões do Centro Histórico. A primeira é: você já ouviu ou viveu alguma história curiosa ou marcante dentro de algum casarão? Olha, assim, viver, eu nunca vivi, porque eu nunca tive essa vivência de estar dentro do centro da cidade, no dia a dia. Mas de história a gente ouve muitas, principalmente Ana Jansen. Mas uma história que me marcou bastante, que eu ouvi, assim, que eu achei muito interessante, foi a história do Palácio das Lágrimas. Porque é um casarão, é um mausoléu, né? Algo que está abandonado hoje em dia. Mas pensando que no passado teve uma vivência de pessoas, como casa, e não só como faculdade, como se popularizou mais, é bem louco. E saber que a história que deu o nome Palácio das Lágrimas é uma história real, é ainda mais louco ainda. Porque a história do Palácio das Lágrimas é de que vivia uma família que foi ficando e restaram só dois irmãos. E em um certo dia, tinha um deles que estava na sacada do palácio. E o irmão veio por trás e empurrou ele. E as paredes do palácio começaram a suar e deram esse nome de Palácio das Lágrimas. O que no final descobriu que era só muita infiltração nas paredes, uma tinta que não era boa, mas que ficou o nome até hoje por uma história bem trágica. Sim, é verdade. Eu já ouvi falar também dessa lenda do Palácio das Lágrimas. Muito legal saber que várias pessoas conhecem também. Outra pergunta é: quando você olha para os casarões,
O que imagina que aconteceu dentro deles no passado? Olha, nos casarões a gente pode ter duas visões bem distintas. Uma visão de puro sofrimento e uma visão também de superação. Porque tem os dois lados da história, lados da visão elitista branca e o lado da visão de quem sofreu lá dentro. Mas, de forma geral, os casarões eles mostram bastante do que foi a história de um ponto de vista, querendo ou não, etnocêntrico. Porque, na maioria das vezes, é contado que os casarões eram de pessoas brancas, de alta, né, da elite, mas não se fala tanto da parte podre que era vivido lá pelos escravizados. Tanto que hoje em dia até tentam velar, esconder bastante essas histórias, pensando que a maior parte desses casarões tinham senzalas, e essas aulas eram muito pequenas, habitando diversas pessoas, muitas mesmo, e hoje em dia muitas senzalas foram soterradas, entulhadas e fingidas de esquecimento. Muitos pozos também foram só tirados de uso e fingidos que nada aconteceu. Mas é uma visão de muito sofrimento, se parar para pensar. Mas se for para um lado cultural, é de muita história vivida lá dentro. Porque, se tu parar para pensar, na nossa visão de hoje, é muito triste o que acontecia, mas se tu for ver pela visão branca desse século, dos séculos que passaram, era uma visão muito comum. Então, por mais que desse para entender que era errado, o ser comum acabava se tornando comum. Então, para ele nem é tão errado quanto a gente vê hoje. Isso é verdade. É muito estranha essa sensação, né, a gente, nossa cidade foi construída com muita história e, infelizmente, uma boa parte dessa história foram de coisas ruins que aconteceram. Porém, a gente tem que sempre lembrar disso para a gente não fazer de novo, não voltar ao que a gente era. Se você pudesse transformar um casarão em algo novo, sem destruir, o que é que tu criaria ali dentro? O mais comum e clássico, eu acho que seria um museu. Mas já tem muito museu falando de tudo. E São Luís foi considerado pela Unesco um museu a céu aberto, centro da cidade. Então, eu acho que teria que pensar bem, mas fazer algo que não tirasse a cara do casarão. Sim. Que não transformasse ele em um shopping center, que só deixasse a fachada, mas que pudesse reaproveitar a parte de dentro, colocando de uma forma colonial, mas também deixando habitável, porque os casarões eles foram feitos para serem casas muito grandes, não comércios. Principalmente os solares, né, que é solar de solar, eles foram pensados para ser solares e não foi pensado para a parte de cima virar comércio. Tanto que hoje a maioria dos casarões que não eram solar, que eram comércio, eles usam hoje a parte de cima como depósito. Uhum. Então seria algo a se pensar. Mas eu acho que assim o mais prático e interessante de se fazer seria um restaurante. Tanto que eu olhei por um dia desses, num restaurante muito bacana, que é como se fosse uma casa de foto. Vai entrando, e no final do restaurante você descobre que é um restaurante. Mas Sim. até lá é uma casa. Nossa, que interessante, realmente. E daria para preservar do jeito que tu comentou. E ainda assim poderia transformar em algo turístico, algo que as pessoas iriam sentir vontade de ir lá, né? De conhecer. Bem legal essa ideia. Para finalizar nossas perguntas, você acredita que esses casarões ainda têm algo a ensinar para as crianças de hoje? Com certeza. Eu acho que tudo que é mais antigo tem a ensinar para as crianças de hoje. A dificuldade do ensinamento é que as crianças de hoje não têm tanto foco e vontade de aprender sobre o antigo. O antigo se tornou muito passado para hoje em dia. Por mais que não seja, mas acabou se formando essa visão de que o antigo é ruim, o antigo não é habitável. Por isso que a gente vê tanto casarão abandonado. Em ruas que eram tão movimentadas, como até a Rua Grande, que hoje em dia está perdendo bastante foco,
que está indo para o outro lado da cidade, a gente vê que tem uma mudança de eixo muito grande. E as crianças, querendo ou não, são fruto dessa convivência, de toda essa história, de todo esse aprendizado, e o pouco mais velho vai passando. Não dá para ocupar só o povo mais velho, mas, querendo ou não, algumas pessoas, colocando o ponto de vista delas, vão afastando as crianças do antigo, pelo antigo ser ruim ou algo do tipo. Mas eu acho que toda a cultura tem muito a ensinar, não só para a criança, mas tem que ser visto uma forma didática e interessante para essas crianças aprenderem. Sim. Com talvez estímulos diferentes. Certo. Muito legal essa ideia e também isso ajudaria muito a recuperar o interesse mesmo, né, no futuro, porque hoje em dia a gente vê que o centro histórico está ficando cada vez mais abandonado, né? E os casarões, tem muitos casarões caindo aos pedaços e tal, e se a gente voltasse a despertar o interesse da sociedade, eu acho que a gente, começando dos pequenos, né, no futuro eles vão estar mais interessados, eles vão buscar mais valorizar. Então, concordo contigo. Eu acho que a gente teria que chamar mais atenção mesmo para as crianças, principalmente lá do centro histórico. Eu acho muito, muito importante isso. Nossa cidade é muito rica de muita coisa. Queria te agradecer, Emanuel. Foi muito boa a tua participação. Gostei muito das tuas respostas, tá? Muito obrigada. E é isso. Obrigado. Boa noite, Emanuel. Obrigada, viu? E se você gostou desse vídeo, você já sabe. Curte, comenta, compartilha e vem pra cá aprender mais sobre a nossa história.